Agora sim. Agora Então, foi. agora foi. Bem, Ela então, é inglesa. então ele falar inglês Mas está comigo. escrito aí, essa reunião está sendo gravada. isso. agora. É, Tá, agora. agora, Agora. agora, É. Então, tá. só Isso. para a gente recuperar a primeira questão, que na verdade não é uma primeira questão, né? A primeira questão que a gente discutiu, vou voltar na Maria, né, Maria? Então, o que você Sim. achou mais interessante que vocês discutiram foi. Foi essa questão 3 de que o mundo, os mundos, eles não morrem, né? Eles Isso. voltam, depois da velhice, eles voltam O para a lugar de origem origem, né? e se transformam, ou em outros mundos, outros elementos, ou em outros sóis. E eu achei bem interessante isso, né? De comparar, até que você falou, com a nossa morte, né? E nosso espírito não morre e os mundos também não. Então, eu achei bem interessante Isso. Tudo se essa transforma, pergunta, né? essa Então, colocação. Aí, o é, Cassis, eu foi- fiz uma pergunta para você, que aí depois, nessa hora, aí você se perdeu porque não estava gravando. Como assim? O espírito, ele só evolui. Então, um espírito humano nunca volta para um corpo animal, por exemplo, né? Ele não Não, regride. não, jamais. E na questão da matéria, ah, essa matéria que se desintegra dos corpos que voltam para todo comum, essa matéria pode se transformar em qualquer corpo, mesmo de um animal? aí eu gostei muito disso aí, o que você falou, e que era o detalhe que eu ia é, falar quando a Maria falou. É o seguinte, o mundo morre, entre aspas, né? Porque ele perde a vitalidade, então a sua matéria vai se decompondo, Sim. se desintegrando, e ela Hum. volta para o todo universal. Isso. Qual é a matéria elementar primitiva? Vocês lembram? Tudo não Não. parte dessa matéria elementar primitiva, ou do éter cósmico, ou do fluido cósmico universal. Não foi isso que a gente Sim, combinou? Combinou, não, sim, aprendeu? Então, esses corpos, esses mundos que se transformam, eles não morrem, né? Fala que a morte é uma transformação. Então, esses mundos se Sim. transformam, seus elementos se decompõem e voltam para essa matéria primitiva, esse fluido cósmico Isso. universal. Isso. A Certo? origem. Então ele E vai aí, poder numa nova, ele vai poder se transformar em qualquer tipo de outro corpo. não é que ele vai se transformar. Não, é a matéria. A É a matéria. matéria, Matéria, como ele vai se transformar, como a matéria que compõe o mundo, ela vai se decompondo, 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 até voltar ao fluido cósmico universal. E a partir deste momento, ela pode compor, participar da composição de qualquer coisa chamada matéria. certo. Certo. Era isso que eu queria Até saber. inanimada. Sim, principalmente, né? Porque é matéria, só compõe matéria, só é transformada em matéria, pelo menos até onde a gente conhece. Certo. Então Era a matéria não se transforma em espírito. A matéria sempre é matéria. Certo. A parte mais sutil da matéria é o fluido cósmico universal, que dá origem a tudo que a gente chama de matéria. aos nossos corpos também, né? Que Isso, depois os nossos Os nossos todo o corpos corpo, né? também, os nossos corpos também são variações do fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva. Certo. Só que depois aí eles também, na Constituição, tem o princípio inteligente.
certo? Se ele não tivesse o princípio inteligente, ele seria uma matéria inanimada. Uma massa de carne. Uma massa de carne, como a Neuzinha falou, né? Os espíritos dizem assim, seria qualquer coisa, menos o homem. Uhum. Isso. Isso é uma questão que está mais para frente, tá? Que a gente vai estudar ainda. Viu? A gente é aluna interessada, a gente já está vendo lá na frente, olha só. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Porque as Mesmo. dúvidas vão surgindo, né? E a gente vai perguntando. E vocês viram que quem falou não fui nem eu, foi a Neuzinha. Olha a contribuição da Neuzinha aí. Neuzinha é experiência. Não é? Experiência. Muito bem. Então entendemos isso, então? Sim. Muito bem. Aí eu ia passar para quem, Fátima? Você ia passar para... Não é a Silvia? Não é a Silvia que eu ia falar? Ele Acho que é a Silvia, não é? Não é a Silvia? a Neuzinha, a Maria que falou, a Magda falou um pouquinho. a Magda ou a Silvia agora. Então eu vou fazer a mesma pergunta para a Silvia. Hein, Silvia? Alguma coisa assim que vocês discutiram que chamou a atenção, às vezes nem é na resposta, mas na forma que foi dada, no que vocês falaram, assim, o que mais chamou a sua atenção? Sobre a quarta questão, que falava sobre como a velocidade da luz afeta a nossa percepção cronológica das estrelas que admiramos no céu. Então, a gente ficou também meio impactada nessa daqui. Então, a gente colocou, né, sobre a imensa distância em que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam leva milhares de anos para chegar até nós, né? Isso. Para chegar até nós. Verdade. E faz com que recebamos somente agora, né? Os raios enviados muito tempo antes da criação da Terra, e que, entretanto, os admiramos durante milhares de anos depois de seu desaparecimento real. Então, mesmo que no meio do caminho não haja mais, só chega agora. Se morre lá, só chega agora. Imagina só a distância dessa luz, gente. Não tem nem... Mesmo se morrer, morreu lá, está chegando agora. É muito, muito interessante, né? Essa questão também. A gente ficou bem interessante. mais impressionada quanto a isso. Quer dizer que a gente pode estar vendo uma ilusão, né? Exatamente. Né? Então, o quanto é imenso e que a gente não tem, só aqui a gente não tem, nem imagina quanto é longe, tudo. E isso na velocidade da luz, que é uma velocidade que a gente não consegue nem calcular, né? De tão rápida que é. 360, acho que é 360 quilômetros por segundo, né? Qual é a velocidade do som? Não dá nem para calcular, né? Não dá nem para imaginar. Deixa eu ver aqui. Tá ok? Tá calculando aí, Abocassis? Tá. Eu estou pesquisando aqui no Google para saber. 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. 1000. Isso. Então, vocês vejam bem. Isso é 300.000. Olha só. Isso. Então, o Sol, a luz do Sol, chega para a gente depois de 8 minutos. Então, se o Sol apagar, explodiu, apagou, supondo, né? Nós só vamos ver isso 8 minutos depois. Isso o Sol, que é a estrela que está mais próxima de nós, né? Nós estamos subordinados diretamente ao Sol. Então, agora, a pergunta,
que não quer calar. Isso. E é uma pergunta que a gente sempre deve se fazer em todos os nossos estudos. Eu sabendo disso, qual é o efeito moral desse conhecimento para mim, na minha vida? Efeito moral. Nossa. Ai, ai. É uma boa Sabe, pergunta. posso falar? Pode falar, Magda. Você sabe que quanto mais eu leio sobre isso e quanto mais eu converso sobre isso, mais eu acredito na força de Deus e na criação divina. Eu acho que eu acredito muito mais em Deus hoje do que eu acreditava há vários anos atrás. Não, tudo bem. Isso. É uma coisa, né? Mas e em vocês? Qual o impacto? Vocês já pensaram nisso? Que vocês estão falando que uma coisa e está vendo uma coisa que já não existe mais. É interessante isso, né, Abucacis? Não é? Eu acho assim, talvez não tenha nada a ver, mas nesse sentido de que as coisas são tão rápidas e velozes, e ainda mais nesse Aham. sentido do astro, que às vezes a gente, por quase nada, a gente no tempo, assim, não aproveita, não vê, né, a coisa boa que está acontecendo, porque é muito rápido, né? Então a gente tem que aproveitar o momento presente, porque tudo passa muito rápido, coisas boas e ruins, e que experiências que a gente tira de cada de, daquela situação, daquela palavra, daquilo que aconteceu com você, porque é muito rápido, gente. Então, talvez nunca vai voltar esse momento bom ou ruim. Eu não sei se é É, isso, é um jeito, é uma forma de pensar. mas desse lado, não. Ó, Eu estou é, pensando aqui uma coisa agora que me veio, só antes que eu esqueça, porque agora eu estou esquecendo rápido as coisas. Assim, Albucacis, a gente pensa, a gente está pensando assim na nossa teoria, que a gente vai, morre, né, vamos acordar lá, tal, mas o que nós estamos aprendendo agora pode ser que a coisa seja tão mais evoluída e que não seja nada disso que a gente esteja prevendo que possa acontecer, né? Pode ser que seja bem mais assim o que está por vir para nós mesmos seja bem mais adiantado ou entenderam o que eu quis dizer? Diante do que a gente está lendo aqui. é, hoje em dia a tecnologia está fazendo isso com a gente, né? Quando você começa a estudar uma A coisa, ciência, né? já saiu outra e outra e outra, a gente não dá conta de A acompanhar. ciência, né? É, Mesmo Descobre nesse cada livro coisa aqui, que. Nossa, nesse que livro que a gente maravilha! está lendo, é um absurdo de números, né? De distâncias e números e de coisa que, se a gente for ver, de mundos, que é o que garante que o mundo que a gente vá é um plano aqui próximo, ou sei lá, me veio isso agora. Quando chegar a regeneração, né? Eu acho, né? Porque diz que vai ser descobertas muitas doenças, né? Como já está se descobrindo, né, Fátima? Você viu aquela Tânia, aquela cientista? Que coisa mais linda! Que ela descobriu um, um remédio lá, o nome lá que tem, é o nome que eu não me lembro, que ela já conseguiu meia dúzia de pessoas tetraplégicas já estão andando. Ah, estão Nossa, andando. que coisa mais linda, eu fico arrepiada. e a Maísa, Maísa?
que tem eu? Diante dessa constatação que, que o nosso planeta um dia vai se degenerar, vai se transformar, vai deixar de existir, e os seus elementos retornarão ao todo para compor novos mundos, novos Nossa. sóis, né? Hum. E nós sabemos que um dia o nosso corpo vai morrer e vai acontecer a mesma coisa, né? Isso. E ver que uma coisa que a gente vê no céu, a gente só está vendo o resultado, porque aquilo, na verdade, não existe mais. Não dá nem Isso. para É isso que eu acreditar estava em tudo que a gente fazendo vê hoje. Esse conhecimento, como é que você aplicaria na sua vida? Ó, o que a gente discutiu com relação às estrelas é da mesma forma que a gente está enxergando aqui uma estrela que pode ser que já nem exista mais, da mesma forma pode ter outra que está nascendo lá, que a gente não tem nem ideia, porque não deu tempo de chegar a luz aqui para gente. Pode Então, ser. essa evolução toda que está acontecendo para nós aqui, dependendo da coisa, nem tudo que a gente está vendo é a realidade. A Uhum. realidade bruta, né? Que a É, gente está vendo é um verdade. reflexo do que aconteceu, Reflexo, né? mas a gente não tem certeza. Eu vou tentar adiantar um assunto que nós vamos ver bem lá para frente, e que é a questão da moral. Então, lembrar que moral é a regra de bem proceder, Isso. de acordo com a doutrina espírita. Então, quando a gente fala assim, como que você vê isso moralmente? Quer dizer, no seu procedimento, O que melhoraria? ou você veria que precisa mudar. Vou dar um exemplo grosseiro, mas que é o meu exemplo pessoal. Eu já briguei, já fiquei com raiva, porque, por exemplo, o motorista do táxi não passou por onde eu queria que ele passasse. E antes não tinha GPS, né? Aham. Só que eu não falei para ele que eu queria que ele passasse por aquele lugar. Quer dizer, ele não adivinhou. Eu não briguei com o motorista do táxi, mas eu fiquei muito nervoso. Irritado. Eu pergunto para vocês, de que adiantou? Nada. Nada. Não. Nada. Então você sofreu. Mas eu sofri. Primeiro lugar, Certamente eu eu prejudiquei o meu corpo e o meu espírito de alguma forma. Não importa É. agora qual forma. Por Você se quê? autoflagelou. Exatamente. Então, eu descarreguei uma energia, eu atraí uma energia forte, negativa, projetei essa energia no motorista, mas o foco da energia estava em mim, né? Aham. Não tinha necessidade, né? Então, sempre que a gente pensa mal das pessoas e projeta nas pessoas esse pensamento, a gente tem que lembrar que o foco está na gente. É Então, verdade. quer dizer, então eu aprendi isso muito com a Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga teve vários cânceres, né? E, É. se eu não me engano, foi no primeiro câncer que ela teve, e perguntaram para ela, né? E ela falou que a partir daquele momento que ela estava falando assim, aconteceu alguma coisa. Ela se perguntava assim, o que isso vai impactar na minha vida? Quer dizer para mim, né? Então, se isso não vai impactar na minha vida em nada, por que eu vou brigar? Se isso não vai modificar a minha vida para melhor, por que eu vou brigar? Por que eu vou Isso. fazer? Então, para todos nós, eu diria assim, às vezes a gente fica chateado porque uma pessoa fez uma coisa que a gente não queria.
Aham. ou falou alguma É coisa que a verdade. gente, ou falou alguma coisa que a gente não gostava, não gostou. Isso. Mas conhecendo essa lei maravilhosa que a Magda falou, conhecendo essa ilusão que a gente vive, que a gente está vendo uma coisa que morreu ou está morrendo. Ou seja, uma ilusão. Aprender a dar valor às coisas, Aprende. apesar da gente não ter nem certeza se ainda está existindo, mas a gente está tendo a oportunidade de viver aquilo. Isso, Talvez. é isso. E você vê nos velórios. Muita gente chora no velório porque não fez tudo aquilo que podia pela outra pessoa, porque brigou com Remorso. ela, porque magoou. Isso é normal, mas a gente aprende com a doutrina espírita isso. Sim. Quer dizer, E como, viu? eu posso ter sido, vamos usar um palavrão aqui, eu posso ter sido Satanás Hum. para mim e para as pessoas. Mas isso é passado. Então, Isso. a partir desse conhecimento, como que eu vou me comportar daqui para frente? Então, eu preciso forçar a minha mente, o meu espírito, a lembrar o seguinte, que eu posso estar vendo uma coisa diferente do outro. Uma É. ilusão. Não é a ilusão da luz, mas é a ilusão porque eu estou vendo de uma forma Uhum. diferente. Ou porque eu tenho menos conhecimento, ou porque eu tenho mais conhecimento. Normalmente a gente briga com o outro porque a gente se considera com mais conhecimento e briga com o outro porque o outro não está vendo do jeito que a gente está vendo. A vaidade, né? Orgulho. Mas na verdade é o quê? Egoísmo. Ignorância. Se eu lembrasse Sim. disso, oh meu Deus, de É repente verdade. é o raio da luz lá que já se apagou e eu ainda estou brigando porque ele se E a apagou. gente está vendo agora. E eu estou vendo agora. Eu estou É, brigando por uma coisa que não vai fazer a mínima diferença para mim, a não ser satisfazer o meu ego, o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade. verdade. Então, chegou lá e quebrou isso aqui, mas isso aqui foi minha mãe, era da minha mãe, eu tenho muito amor. Ok, mas vai modificar a sua vida em quê? É verdade. Então, vê que não chega nem a Se apegar modificar, demais, né, nas porque coisas, né? o amor da sua mãe não vai acabar, a lembrança que você tem da sua mãe não vai sumir, Não. a única coisa que sumirá, como os planetas, é o vaso, é aquela lembrança, é aquele retrato. É, verdade. Ou seja, precisamos aprender a valorizar mais aquilo que é eterno, a nossa vida como espíritos. Sim. Isso. Afinal de contas, a gente não vai levar nada sem ser isso mesmo, né? É Sem Não isso aquilo é? que a mesmo. gente deixou que, com as pessoas, os valores, né? O que você fez, né? O que Bons, você recebeu. os atos bons e maus e as consequências deles. Isso. Eu acho que antes de nós agirmos, nós pensamos. E o pensamento também é algo que destrói a nossa vida, né? Como você mesmo falou. Você pediu para parar em determinado lugar e a pessoa não parou, mas ele não sabia. Mas aqui na cabeça já ficou o seu pensamento, que começa É, aqui, né? Na é cabeça isso. para depois. Então, assim, a gente é, tem que pensar também. Quando você está lá ruminando, pensando alguma coisa sobre aquela pessoa, por alguma coisa que ela tenha falado ou feito, já começa daí.
E o É, nosso corpo reage, e aquilo vai criando as doenças, né? A gente sabe disso, né? verdade. Porque você não fala, você não manifesta, ela não sabe, então aquilo vai É, te envenenando por dentro, mas começa na nossa é cabeça, verdade. no Nós, nosso pensamento. nós estamos conversando, fazendo comparações com a luz que a É, fonte já extinguiu, mas que a gente sim, ainda está vendo o reflexo dela. É, Então, baseado nisso que a Silvia falou, gostei muito, Silvia. Veja bem, alguém fala assim: ah, você é bonito, mas você não gostou do tom, da cara que ela fez, ela está que a debochando de pessoa mim. fez, você não gostou. Aí, ao invés de você deixar essa luz passar, você Uhum. prende ela e fica transformando a luz em treva. É, exatamente. Então, não guardar mágoa, não guardar rancor, isso. procurar sempre ver de forma positiva as coisas que acontecem conosco. E ela fala Certo. assim, mas tem coisa que é ruim mesmo. É, Sim, a gente fala, tem coisas que a gente não consegue entender que aquilo é bom para a gente. É, Nós já estudamos isso, eu vou pedir permissão para vocês para repetir. Deus é soberanamente justo e bom. É a suprema inteligência do universo. É a causa primária de todas as coisas. Tudo que acontece conosco é para a nossa evolução. Só que algumas coisas a gente percebe quando a gente tem um aumento. Aposentado é difícil ter aumento, mas quando a gente tem aumento, quando a gente tem um falando, aumento, quando a gente recebe o netinho, uma netinha, né? Quando a gente recebe um presente qualquer, tem uma alegria qualquer, é bom e nos faz bem. Mas quando nós recebemos uma ofensa, quando nós nos magoamos, as pessoas não nos magoam. Nós é que nos magoamos com aquilo que as pessoas fazem ou falam. Então, é, quando acontece alguma coisa que a gente considera uma catástrofe, uma coisa muito ruim, isso também é para que nós exercitemos as nossas virtudes. é. Então, uhum, vejam o desdobramento de um estudo sobre a matéria, sobre a criação divina, sobre tudo que isso está em nossa volta. sim, Que aparentemente é difícil a gente fazer a relação com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa, com as coisas que acontecem conosco. E todos os ensinos espíritas nós podemos fazer esse tipo de relação. A partir de agora, como que isso me afeta moralmente? Ou seja, como que isso, como que Deus permitiu que eu visse isso, que eu compreendesse isso, para melhorar o que em mim? O meu comportamento para melhor. Qual é o Isso. comportamento que eu tenho que mudar para melhor a partir desse conhecimento? E isso é só cada um de nós que consegue ver. Eu não consigo ver o de vocês. Vocês talvez não consigam ver o, o que eu preciso mudar. Mas cada um é que precisa ter olhos de ver em si aquilo que ele precisa mudar a partir do conhecimento. Ok, Verdade. gente? ok, Uhum. A, Sim. A Maísa falou, Maísa, o que você achou mais importante da, da discussão do grupo lá? Não, o que a gente pegou foi essa parte da luz também, das estrelas, que a gente destacou mais, a possibilidade da gente estar vendo algo que já não existia mais, E já passou ou tanto, ainda né? não estar vendo algo que nasceu. Esse foi um dos pontos que a gente destacou bastante, que a gente discutiu um pouquinho mais. Tá. Verdade. Então, então vamos ver o que vocês responderam da questão número um. Como a estabilidade, como a estabilidade e a harmonia do universo são garantidas
por uma lei primordial. Eu mesmo? Pode ser. Pode ser. Que a Fátima, você completa, tá, Fá? Nós achamos a resposta no item 48. Aí Hum, ele coloca assim: vimos que uma única lei primordial e geral foi outorgada ao universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade. Aí a Fátima completou um pouquinho mais o que ela vai passar para vocês. Qual seria essa lei que pegou e gerou tudo isso? Não, eu tinha colocado um comecinho diferente, né? Eu tinha colocado assim, são garantidas por uma lei outorgada por Deus que age e nos é perceptível por forças diretrizes da natureza. Aí a Maísa falou para completar, né? A fim de assegurar eternamente a estabilidade dos mundos. uhum. É. Então, vou fazer uma pergunta para a Maísa e para a Fátima, porque elas duas que responderam em conjunto Aham. a pergunta. Como é que vocês fazem café? Esse cafezinho que a gente toma. Eu fervo a água numa caneca, uma chaleira. Aí eu coloco o coador de papel no filtro, coloco na garrafa. Quando a água ferve, eu ponho no, A água fervendo no pó. pus o pó ali, né? Derramo, está feito o café. Isso, ok. Aí você pode pôr açúcar ou não pôr açúcar, Eu ponho adoçante. não é isso? E aí você pode também fazer gelado, fazer picolé, misturar com uma outra substância, fazer outras coisas. Não, Ótimo. não gosto. Só isso, só Não café mesmo. Café quente. Gosto bem quente. Você não gosta de bala de café, não? Bala de café? É. Até gosto. Ah, Eu gosto. muito Eu bem. tenho Quando eu faço algumas aqui. café. Café, Isso. café. Para tomar o Tá. cafezinho. Vocês perceberam que o que vocês fizeram foi descrever o processo, como vocês fazem café? Aham. Eu perguntei para vocês, como vocês fazem café? Uhum. Então, o que vocês descreveram, passo a passo, como vocês fazem café. Então, como é o processo. E nessa resposta, não vou dizer que está errada, né? Está certa, Uhum. é como a estabilidade e a harmonia do universo são garantidas. Como? Como? Por uma lei. Então, Não seria. é Pela A lei. Pela lei função, primordial. o que nem a gente estava discutindo até agora, com essa lei geral que vai modificando as coisas, um mundo que se desagrega, que vai dar origem a outros mundos, a outras coisas, é nesse ponto que a gente colocou a lei. Essa lei que está gerando o nascimento, A a morte, a mudança, transformação. a isso. transformação. Eu vou Quando a considerar gente fala da lei, era isso que a gente isso. queria passar. Isso. Eu vou considerar certa a resposta. Mas eu vou perguntar assim, a mesma pergunta para vocês duas. O que é que vocês utilizam? O que vocês utilizam para fazer o café? Pó, o café. A água, Filtro, o o pó. pó, o Só gás, o calor e o calor. Né? Mas o ali, açúcar. agora voltando, a gente não estaria falando das leis, a lei de atração, a lei de coisa, que todas essas leis que vão dando origem às coisas, para É, chegar à estabilidade. isso. Então,
É isso que eu quero que vocês entendam. Se a gente pergunta o que é, então você vai ver é, é o que você utiliza. Então, eu utilizo essas coisas aí. Aí você vai inclusive, alguém falou do calor. Você vai falar do gás, mas o gás tem uma aplicação correta, né? Que o gás ele pode gerar pressão ou pode gerar calor. Pode ser uma chama mais intensa, uma chama mais intensa. O coador pode ser de pano, pode ser de aço inoxidável, pode ser de papel. É ou não é? A caneca que vai ferver, ou a vasilha que vai ferver a água, pode ser também de vários materiais. Então, você vê os instrumentos. No caso ali da resposta, quando fala que é, são as forças diretrizes da natureza, que é como ele nomeia essas forças, ele fala que é uma lei universal, não é? Uhum. É a lei eterna da Uma, eternidade. uma única lei primordial e geral. Geral. Uhum. Mas qual é essa lei? Aí depois ele fala assim, é, ele fala que uma lei geral e universal para assegurar toda a estabilidade eternamente. Eternamente. Mas que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos forças diretrizes da natureza. Tá. Então, é, essas forças diretrizes é que são, entre aspas, esses instrumentos, a chaleira, o pó de café, o coador, para fazer o café. O café seria, vamos dizer assim, o equilíbrio, a estabilidade do sistema. Essas forças diretrizes seria a lei atuando. O resultado delas. É, tá. Então, por exemplo, se a estabilidade é o café, você usa essas leis. E aí cada um vai usar a lei à sua maneira. Mas são essas leis que garantem o resultado que é o café. No caso aqui, o resultado seria a estabilidade do universo. Uhum. Tá. Maria, foi difícil? Foi. Foi sim. Então, quando a gente estiver estudando as perguntas do livro dos Espíritos, no livro dos Médios, em toda a codificação, vamos prestar atenção nas palavras. O que, o que é? O que é? É um objeto, é uma substância. Como? É o processo. Por quê? É a razão. Por exemplo, por que você utiliza o filtro por que você coloca esse tipo de filtro? Então tem uma razão. Ah, eu coloco esse tipo de filtro porque se colocar o filtro de pano, ele vai sujando, não sei o quê, bactéria. Então eu uso o filtro de papel porque ele é descartável. Ah, eu uso o filtro de aço inoxidável porque é fácil de lavar, não enferruja e eu uso sempre o mesmo. Oh, Fala, Fátima.
eu queria que você parasse de falar do café e falasse diretamente da questão, porque eu estou me complicando aqui com eu não estou Café. conseguindo entender onde Onde eu quero entendeu? chegar? Quando você faz É. a comparação, eu não tô, porque eu tinha colocado, são garantidas por uma lei otorgada por Deus que age e nos é perceptível por forças diretrizes da natureza. Então, eu achei que era isso, que E, e é a isso. estabilidade. Então, eu tinha achado que a estabilidade e a harmonia do universo são garantidas, né, por essa. Ah, É isso. É assim. A- Vocês acharam a resposta correta de acordo com o texto. E eu estou querendo mostrar para vocês que o texto é mais profundo do que o próprio texto. Que a resposta é mais profunda do que o próprio texto. Por exemplo, se a pergunta fosse assim: qual é a lei? Vamos fazer o seguinte: em vez de eu explicar agora, vamos deixar a gente continuar, porque num desses blocos tem a pergunta adequada para a gente ver que, sem a gente conhecer o que está passado, sem a gente recordar, como eu falei para vocês, olha, vamos recordar a matéria, porque a gente vai ter dificuldade. E o que eu quero passar para vocês também é que as palavras na doutrina espírita têm muito mais peso, muito mais profundidade do que apenas a gente interpretar texto. Então, interpretando texto, a pergunta está perfeita. A resposta, né? A resposta está perfeita. A, a estabilidade do universo é garantida por uma lei geral, e essa lei geral só nos é permitida aos sentidos pelas suas ações, que o autor nomeia como forças diretrizes da natureza. uhum, Mas a pergunta é como isso acontece? Ele utiliza a lei geral, essa lei geral a gente não conhece, não sabe, mas a gente sabe, a gente percebe os efeitos dessa lei geral. E esses efeitos são chamados forças diretrizes da natureza. Então você não conhece, vou falar, você não conhece o fogo, mas você conhece o efeito dele, qual que é? O calor. queima. Então você usa o calor. Você não conhece a lei que rege o fogo, mas você sabe que produz calor. E é isso que você precisa. Deu para entender? Uhum. Então, a resposta de vocês está certa. Mas como a pergunta é como isso acontece, a gente precisaria de conhecer mais. O ênfase tinha que ser mais nas forças diretrizes da natureza.
como que elas são utilizadas. Tá. Entendi. Mas para a gente saber isso, a gente teria que voltar lá no comecinho, na criação primária, na criação universal. Porque, presta atenção aqui. Está assim, vimos que uma lei, no item 48, primordial e geral, foi outorgada ao universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade. Você usa óculos, Fátima? Sim, Ah, mas aqui você não usa, não. uso. É, porque você está fazendo assim, falei, "Ih, a vista." Querido, é que meu livro tem uma letra muito pequena. Eu estou de óculos, eu uso lente. Hum, não tá certo. Tá certo. Tá O que você certo. está pensando? Silvia, a gente conversar com gente rica é um problema. Só, É, a gente já só dá mancada, a gente só dá mancada. Aqui, Não é. É que a luz, aí eu acho que a luz está fraca, que aí então aí fica dando tudo, entendeu? Aí tá bom. Ô, Fátima, chega. eu estou falando com a Fátima, Maísa, Bá, Silvia, Neuzinha, Maria, Márcia e Magda. O item começa assim: vimos que uma única lei, primordial e geral, foi outorgada ao universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade. E que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares, que nomeamos forças diretrizes da natureza. está no plural, diretrizes? É, no meu aqui tá no plural. Tá. Aí eu No pergunto assim, singular. Ah, tá, tudo bem. Tá. Não vou complicar mais. aí tá força, tá no singular, Tá, força é diretriz. força diretriz da natureza. É. É Mas está 48? diretriz. Deixa eu É, coloquei 48, 48, tá. Espera aí. É que eu escrevi aqui no meu caderninho, né? Pode ser que eu não tenha. Não, desculpa, é diretrizes mesmo, eu que não coloquei Tá, no ok, plural. beleza, tudo bem. Então, ele fala que viram, fala assim, vocês viram, que se eu estivesse falando para vocês viram que uma lei única, primordial, foi otorgada ao universo. Vocês viram isso? Hein? Ninguém viu, né? Não, Sim, né? Uma não, eu única só lei copiei o que estava primordial e escrito aqui. geral foi dada ao universo Isso, para se. ele está falando vimos. Eu falando para Vimos. vocês, olha, nós vimos que uma lei primordial geral foi otorgada ao universo. Aí você fala, ó, nós vimos isso? Nós É, vimos. Aonde? Aonde nós vimos? Então, aonde? Devemos ter visto nos itens É lá anteriores, atrás, né? né? Isso. Nos Então, outros. isso. Princípio. Lembra que eu falei, Isso. que se a gente não revisse o passado, a gente não entenderia agora? Então, a gente tem que Sim. voltar lá para saber que lei é essa que é primordial, chamada de diretrizes da natureza. Aonde? Então, como já são 21 horas e 58 minutos, eu vou deixar para vocês pesquisarem lá atrás. Você não vai falar para nós? Não, Ai, que maldade! maldade mesmo. E tem que lembrar que então
Eu vou procurar. Eu Por vou isso que você procurar. falou tudo isso daí, de não ficar magoado. Você já estava premeditando isso. Não, E eu aí não. a gente não pode ficar Aqui. magoado porque é uma autoflagelação, olha aí. Você Não, já estava ó, premeditando. vocês podem acreditar ou não acreditar. Eu vou falar com toda a pureza do meu coração. O que acontece é o seguinte: eu já falei para vocês, eu leio, procuro entender, depois eu leio novamente para fazer as perguntas. Quando eu faço as perguntas, eu vejo as respostas, mas eu não anoto as respostas. Eu só sei, eu tiro a pergunta daquele trecho. Eu leio aquele trecho e tiro a pergunta. Aí depois que eu fiz todas as perguntas, eu vou responder as perguntas. Mas aí você não quer que a gente tire a resposta daquele trecho. Quero. Você tira a pergunta do trecho e não quer que a gente tire a resposta do trecho. Não, não, Não o quê? Ele não. quer que complementa, interpreta. Assim funciona. Não, aí vejam bem. Aí eu faço a pergunta. Aí eu faço a pergunta. Aí eu tenho que responder a pergunta. Eu não Sim. posso dialogar com vocês, discutir com vocês uma resposta se eu não conheço a resposta. É. Então eu vou lá no texto estudar. Aquilo que você perguntou. Aí eu falo assim, agora eu entendi. Agora eu entendi isso aqui. Aí eu faço a resposta. Mas agora eu já sei explicar a resposta. E, no caso desta pergunta, eu vi que a resposta está inadequada. E a resposta que eu dei é a mesma resposta que vocês deram. Então, quando chega aqui, o que é que acontece? Eu aprimoro o entendimento da pergunta para dar uma resposta mais adequada. E aí, não em função somente daquele textinho, mas de todo o conjunto. Então, tem coisas que quando eu estou estudando, eu não vejo, e eu só vejo aqui quando eu estou estudando com vocês. Tem coisas que eu vejo antes, mas falo assim, deixa isso passar. Mas quando chega aqui, eu não consigo deixar passar. Então, quando eu fui responder essa pergunta, essa primeira pergunta, assim, ó, vimos que tem uma lei que outorga. Eu falei, mas que lei é essa? Ele chama de diretrizes na natureza. Tudo bem, ele chama disso, mas que lei é essa? A lei da criação? Pois é uma lei do Criador. Mas qual é a lei? Qual a lei? É boa. Então, eu tive que voltar a pesquisar para encontrar aonde estava. Se vocês procurarem diretrizes da natureza, nos textos que nós já estudamos, vocês vão encontrar várias vezes. A lei de atração, a de gravitação. Isso aí. É a primeira vez que ele dá duas leis que a gente sabe, a gente fala que a gente conhece como gravitação e Atração. atração e gravitação. Só eu outro. E depois, mais adiante, ele dá outros efeitos dessa lei. Uhum. Mas a lei mesmo, ele não diz qual que é. Então. Ele só fala dos efeitos dela. Mas tem sim. uma pergunta que você vai ter que saber que lei que é. Isso. Depois que a gente estudar tudo, vocês vão estudar. Eu gostaria que vocês recorressem na bibliografia passada para encontrar onde ele fala dessas leis. E eu fiz isso, já está
enunciado aqui, mas eu passar para vocês, tira o mérito de vocês. Nós fizemos, né, Maria? É? Eu e a Maria fizemos isso hoje. Ah, fizeram? E tá Fizemos, mas também não vamos falar, né? Porque para não tirar o mérito de vocês. A gente foi lá atrás, ó, no caderninho. Eu juro pela Velúzia. Fomos lá atrás nas anotações, não foi, Maria? A Maria é séria, vocês acreditam na Maria. Então, nós fomos lá, parará, parará, olha, achamos lá, e aí entendemos. Maria, eu sei que você é sincera comigo. Eita, Maria até sumiu, olha lá. É. Ela fugiu de Maria, você. volta! Volta, Maria. Olha só. Ela está no celular, lembra? Maria, volte. Vou ligar para ela, gente. Eu no cachis. Eu fui perguntar para a Velúcia onde que ela arrumou essa Fátima. Gente. Voltou. Maria voltou. Maria, eu sei que você é sincera comigo. Vocês voltaram mesmo? É verdade. É verdade. Nós fizemos isso, sim. Fizemos. Isso. Ó, então, de parabéns, é isso aí. Então, olhe para você. Reforça aquilo que a gente já falou outras vezes. Vamos prestar atenção nas palavras. Vamos entender bem as perguntas. E aí, eu não sei se eu falei com vocês, acho que eu falei, mesmo se vocês não encontrarem a resposta, façam a resposta que vocês encontrarem. Sim. Porque aí a gente consegue discutir. Porque você fala assim, eu procurei a resposta, não encontrei, e a resposta não está aqui no texto. Não tem problema. Mas fez a resposta, então tem como discutir. Então vamos prestar atenção. Maria, parabéns. Fátima, parabéns. Se a gente tivesse em sala de aula, eu tinha um bombom. Aí eu tiro o bombom e dou um bombom. Já que a gente não tem o bombom, fica aqui meu abraço, meu agradecimento. A Silvia também, que lembrou das diretrizes da natureza, que também respondeu. Então, é isso. A Neuzinha, né, que falou nossa, eu não vou conseguir falar com as mesmas palavras da Neuzinha lá da massa comum, assim, naquele momento lá. É uma massa de carne. Massa de carne. É uma massa de carne, quer dizer, veja, eu falo isso, às vezes as pessoas falam assim, ele tá é demagogo que fala, né? Tá fazendo onda, tá fazendo política. Não, não é. A gente sempre colabora se a gente está presente. Né? A gente sempre colabora. Então, o exercício é fazer a revisão nas questões que vocês já responderam, prestando atenção na pergunta, entendendo bem a pergunta, o que é uma coisa, como é outra, por que é outra. Teve quem foi? Foi a Bar que falou, não me lembro mais quem falou assim, quando você pergunta qual a sua opinião. Então, quando eu pergunto a opinião, acho que alguém falou, é como se fosse uma medição daquilo que você pegou. E é uma pergunta que é difícil. É uma pergunta que é difícil a gente responder, é isso. Por isso que eu peço opinião, porque a gente pode o quê? Não ter entendido direito, pode ter entendido de uma forma, e aí, quando cada um entende de uma forma diferente, a gente consegue discutir e aprimorar o nosso conhecimento. Deu para entender, Fátima? Viu que não é para sacrificar ninguém, não é para prejudicar ninguém, a intenção é boa, embora o resultado às vezes não é muito bom. Ok? Ok. Mas pelo visto,
pelo visto, nós estamos indo muito bem. Eu falo nós porque eu também me incluo, porque eu também estou aprendendo muito. Eu também estou aprendendo muito. Estou certo ou estou errado, Márcia? Certo. É doida de falar que está errado? Não, Márcia. Se fosse presencial, a gente brigava, mas não é. Não dá para brigar. E também, brigar para quê? Se tudo isso vai acabar daqui a pouco, não. Que história é essa? Com Aliás, certeza. você falou lá na resposta lá de que não ia ter tempo, né? Eu e a Maria ficamos preocupados, hein? Segredo. Eu vi a figurinha. Todo mundo que, todo mundo que vive um dia já tem menos um dia de vida. E depois de uma certa idade, se a gente bobear, isso tem me agoniado muito, porque eu acho que eu tenho um conhecimento razoável e eu gostaria de multiplicar mais isso, de poder contribuir mais com as pessoas, com mais pessoas, com o conhecimento que eu tenho. Mas esse negócio de eu estar indo e vindo para São Paulo está me deixando muito É triste, difícil, né? muito triste. Tem dia que, É, tem dia que não é fácil, não. Por quê? Você quer vocês, ficar num lugar só? para vocês terem uma ideia, Hum. é, tinha semana que eu tinha 2 palestras, 3 palestras por semana, sem contar reunião mediúnica, sem contar grupo de estudo. Nossa. Isso na casa espírita. Nos finais de semana, isso durante a semana, segunda a sexta, nos finais de semana, às vezes eu tinha 2, 3 trabalhos, com grupos diferentes, trabalhos Nossa. diferentes. Agora vocês imaginam eu só tendo vocês aqui. Não que seja ruim, não, não é ruim. Mas para Você está mim é com sentindo falta, né? muita falta de trabalho. Muita falta de trabalho. E como a minha idade já não é uma idade de 25 anos igual a maioria de vocês, É paciência, né? então, Paciência. então, então eu fico assim. Mas eu falei isso, né? E depois eu tive pensando como consolo que mesmo que eu parta antes da gente concluir o estudo. Cis, para com isso. Não, estou falando Não sério. queremos. Não, nós não queremos ouvir, não. O Nossa. importante é isso que aconteceu aqui. A gente Não. aprender como estudar. Sim, estamos aprendendo e vamos Isso. Então, fazer muitos cursos com você aí. aprendendo como estudar, aí a gente deslancha, porque a gente vai, estuda e a gente estuda em vários níveis de abrangência ou profundidade, porque a gente aprendeu. Só vai depender do quê? Da nossa vontade de estudar. Sim, Certo. com certeza. Ok, gente? Ok. Isso não é porque eu estou doente, não, tá? Eu não estou doente. Lógico que não. Eu sempre fui. Graças a Deus, né? Não, mas procure fazer o que você gosta. Se está fazendo falta na sua vida, E dar o que suas você palestras pode também, né? e trabalhar, fazer seus trabalhos, faça alguma coisa, mude alguma coisa que não está dando para você É. fazer no momento e faça, porque É, é como senão você É, diz, né? não, tem que manejar verdade. um pouquinho. Eu entendo isso. Mas o movimento espírita, de uma forma, é bem fechado. Então, você chega numa casa, com a idade que eu estou, ninguém me conhece, não consegue trabalho, não. Muito difícil, né? Só a fraternidade que dá trabalho para a gente, não é, Silvia? Opa, pode ir lá, pode dar palestra lá, mas você sabe que Já está marcado, bem... já. Já está marcado, já vou convidar para vocês. Que dia? 18 de junho. 18 de 18 junho. de junho. Não, de julho. 18 de julho. Julho. 18 de Estaremos lá. julho. É fã-clube. Isso, aí vamos todo mundo lá. Vamos fazer Né, uma Fátima? festa lá.
Viu, Maísa? Você também está convidada. Bah, você também está convidada, tá bom? Aonde Então, é? Mas combinado. vai ser Aonde é? na Fraternidade Espírita Irmão Douroso. Depois eu passo o endereço para você. Pode querer São certinho. muito bem-vindas lá. Pode passar. Tá bom? Então, você já foi lá, não já? Não, eu fui Não, há lá não muitos foi, não. anos que era a dona Magda. Eu já não sei o Magda. nome da fraternidade. Irmã Ah, Dolores. Ela tinha duas salas, uma que ela ficava e a outra que tinha o telão. Uma de tá. frente para a outra, uma do outro lado da rua. Ah, não, então você não foi, não. Mas tá bom. Não, foi Já não. percebi, Gente, mas está convidada para ir lá. é Valeu. Aí a gente se vê pessoalmente. isso. Que Jesus possa nos abençoar, que vocês continuem do jeito que vocês estão, alegres, tranquilas, estudando, conversando, trocando conhecimento, trocando opiniões. Isso é que vale tudo. Essa alegria, essa harmonia do grupo que dá prazer da gente estudar. Que Jesus continue nos abençoando, que também ampare aqueles nossos companheiros que hoje não puderam comparecer e que poderiam estar talvez conosco aqui e que talvez, quem sabe, semana que vem não tem jogo do Brasil, mas que a gente possa estar aqui estudando novamente, dando continuidade a esse estudo. Então, Alô. Gratidão, meu amigo. seguindo a fala da Fátima, vamos vindo devagarinho e vamos continuando. Devagar Só e sempre. faltou Não, a a questão Fátima, ela... Devagar e sempre. Caramba, eu acabo rindo demais.